Se alguém perguntasse para você quem é Jesus Cristo, com certeza você daria uma resposta satisfatória e até com riqueza de detalhes, pois nós, como testemunhas de Jeová, conhecemos muito bem a história de Jesus. Entretanto, quando Jesus esteve na Terra, cerca de 2000 anos atrás, muitos não entendiam quem ele realmente era. Quer ver um exemplo disso? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e os versículos 13 e 14. Mateus 16, 13 e 14 diz assim: Quando chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Filho do Homem é outro termo utilizado para Jesus. Responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então não existia um consenso ali de quem realmente Jesus era. E as pessoas ali contemporâneas de Jesus, alguns achavam que ele fosse entrar na política, outros que ele fosse se dedicar a cuidar de pessoas carentes, e ainda outras achavam que Jesus fosse um juiz. Lembra daquela cena em que Jesus está pregando, aí chega um jovem e diz assim: Senhor, fala para o meu irmão dividir os bens comigo. Aí Jesus diz: Homem, mas quem me designou juiz entre vocês? Ou seja, eu não vim aqui para fazer partilha de bens. E não muito distante dali, na Palestina, Jesus era conhecido, era chamado como blasfemador, charlatão, falso profeta e até de louco. E hoje, em pleno século XXI, quem as pessoas acham que Jesus realmente é? Hoje as pessoas acham que Jesus foi uma pessoa boa, outros acham que ele foi um grande profeta, ainda outros, eles acabam achando também que Jesus Cristo foi aquela pessoa que tentou fazer mudanças sociais. E existem também os conceitos incomuns que predominam hoje. Por exemplo, a música rap, ela já prega o Jesus negro, tem até uma estátua do Jesus negro, e outros conjecturam que Jesus ele foi uma mulher e já tem também uma estátua do Jesus mulher. Então, se nós queremos saber quem Jesus Cristo realmente é, e nós precisamos dessas informações porque a nossa vida depende disso, então precisamos escolher ir na fonte certa para termos essas informações. E a fonte certa é a Bíblia Sagrada. A Bíblia ela contém um registro histórico, verídico e fidedigno de Jesus Cristo. Por isso que nessa nossa consideração nós vamos responder a 3 perguntas sobre Jesus respaldados pela palavra de Deus. A primeira pergunta é: quem foi Jesus Cristo? A segunda pergunta: o que Jesus Cristo veio fazer aqui, nessa terra? E a terceira: o que Jesus Cristo está fazendo agora? Iremos responder progressivamente essas 3 perguntas à luz da palavra de Deus. Vamos responder então a primeira pergunta: quem foi Jesus Cristo? Vamos deixar que a Bíblia responda, abrindo as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 1 e os versículos 15 e 16. Colossenses 1, 15 e 16, Paulo disse assim: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra,
as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Vamos voltar aqui no início do texto, no versículo 15. Paulo disse que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jeová é espírito, Jesus também é imagem, no sentido que Jeová dotou Jesus de suas qualidades, como o amor, a justiça, o poder, a sabedoria e muitas outras. E como diz Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, Jesus ele reflete com perfeição as qualidades do Pai. Na sequência, Paulo diz que Jesus ele é o primogênito de toda a criação. Se nós pegarmos essa declaração e formos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, João disse que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Se nós juntarmos as duas declarações, Jesus ele é o primogênito e o unigênito da criação de Jeová. O que isso quer dizer? Que Jesus é o primeiro e o único criado diretamente por Jeová. Vamos abrir um parêntese nessa palavra criado. O Salmo 92 diz que Jeová existe de eternidade a eternidade. Jeová não teve princípio e nunca terá fim. A nossa mente não consegue, por enquanto, entender essa situação. Mas o ponto é, Jeová, ele é o Deus todo-poderoso. Jeová, ele é um Deus completo. Jeová não precisa de nada. É como diz a obra Estudo Perspicaz das Escrituras, debaixo do verbete Jeová, ali tem uma frase que diz assim: em Jeová reside forças infinitas. Jeová não sente tristeza, Jeová não sente solidão, Jeová não precisa de nada. Mas Jeová ele tem uma particularidade inerente à sua personalidade. Jeová ele gosta de compartilhar as suas criações, as suas coisas. E o primeiro movimento de Jeová, o primeiro ato de Jeová em criar algo foi o seu filho, o anjo Jesus Cristo. A partir daí, é como que se os dois fazem uma parceria, pai e filho, e começam a criar tudo o que existe nos céus espirituais, os anjos, nos céus físicos, o universo, as estrelas, as galáxias, o sol, a lua, a terra e tudo que nela existe. É como diz Provérbios 8, 30, 31, Jeová, ele é o mentor intelectual e Jesus Cristo é o mestre de obras. Então, antes de Jesus vir à terra, Jesus Cristo, ele é o Filho espiritual de Jeová, o primogênito e o unigênito de toda a criação. Vamos responder à segunda pergunta. Por que Jesus vem a essa terra? E vamos estabelecer 5 aspectos por que ele veio. O primeiro, Jesus ele foi enviado à terra para transmitir a verdade e divulgar o reino de Deus. E como é que Jesus fazia essa pregação? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e vamos ler os versículos 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29 diz assim: quando Jesus terminou de falar essas palavras, o efeito foi que as multidões ficaram maravilhadas com o seu modo de ensinar, pois ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Quando Jesus Cristo ele pregava, divulgando o reino de Deus, como é que as pessoas ficavam? Maravilhadas. Aí você vai lá na Bíblia de Estudo, ali diz que maravilhadas quer dizer que as pessoas ficavam em êxtase. As pessoas ficavam fora de si quando Jesus pregava. Aquelas palavras eram inesquecíveis. Elas ficavam impressionadas. Jesus foi o maior homem que já viveu.
o maior orador que já passou por essa terra, um pregador de excelência. E por que Jesus ele deu tanta ênfase, então, em pregar sobre o reino? Se nós ajuntarmos os 4 evangelhos, a expressão reino, reino dos céus, reino da terra, aparece centenas de vezes. Por quê? O que é esse reino? Esse reino é um governo especial criado por Jeová. E Jeová comissionou Jesus Cristo para ser o rei do reino de Deus. Por isso que Jesus divulgava tanto o reino de Deus. E ele aparece centenas e centenas de vezes nas Escrituras. E por que precisamos, então, tanto desse reino que Jesus veio divulgar aqui na terra? É porque é através desse reino que Jeová irá solucionar todos os problemas da humanidade, desde o Jardim do Éden até hoje, onde a questão da soberania de Jeová foi questionada e aonde Jeová ele vai resolver todos os problemas da humanidade. Vamos ver o segundo aspecto, por que Jesus ele veio à Terra. Com a vinda de Jesus, nós aprendemos muito de sua personalidade. Quer ver um exemplo? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7 e o versículo 16. João 7,16, então Jesus lhes respondeu: o que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. Que qualidade conseguimos extrair aqui de Jesus? A humildade. Tudo que Jesus fazia, tudo, ele direcionava, ele canalizava os méritos para o Pai. A gente não vê Jesus se vangloriando nas Escrituras. Não, como acabamos de ver agora em Mateus 7, 28 a 29, quando ele pregava, as pessoas ficavam maravilhadas. E Jesus se ostentou por isso. Não, porque eu sou bom, eu sou o cara. Não. Bom é o Pai. O Pai é maravilhoso, o Pai é ótimo. Jesus nunca se vangloriou. Então ele deixou aqui um modelo nesse segundo ponto para seguirmos de perto. O terceiro aspecto, porque Jesus ele é enviado à Terra, é que com a vinda de Jesus, ele nos ensina como se aproximar de Deus. Quer ver como? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e vamos ler os versículos 28 a 30. Mateus 11, 28 ao 30 diz assim: venham a mim, todos vocês que estão trabalhando duro e estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando, humilde de coração, e acharão revigoramento para si mesmos. Pois o meu jugo é suave e minha carga é leve. Quantas qualidades nós podemos extrair aqui de Mateus, de Jesus Cristo. Vamos destacar apenas algumas. A primeira, Jesus ele tinha profunda compaixão pelas pessoas. E você sabe em especial por quem? Pelas mulheres. Numa época em que as mulheres eram pouco respeitadas, elas tinham poucos privilégios, e Jesus sempre tratou as mulheres com respeito, com dignidade, com educação, e é isso o que nós queremos fazer também, imitar esse exemplo de Jesus, porque também aí nós nos aproximamos do Pai. Quer ver uma segunda qualidade que conseguimos extrair aqui de Mateus? É que Jesus ele era acessível a todas as pessoas, desde criança até uma pessoa idosa. Podia ser adulto, podia ser um homem, uma mulher, um doente, um são, um rico, um pobre. Todos gostavam da companhia de Jesus. Ninguém tinha receio de se aproximar de Jesus. Olha que exemplo ele deixou para seguirmos. Quer ver um outro exemplo? Interesse pessoal pelas pessoas. Às vezes Jesus trabalhou o dia inteiro naquele território poeirento, aquele calor escaldante do deserto. Quando ele sentava para descansar, as multidões afluíam a ele. Será que Jesus dispensava? Não, vou embora, eu vou descansar agora. Não! Ele colocava o interesse das outras pessoas à frente dos seus e ia ajudar aquelas pessoas. Olha o exemplo que ele deixou
para nós é o seguinte. E o último aspecto que queremos destacar, novamente, a humildade de Jesus Cristo. Embora Jesus fosse superior aos homens em tudo, conhecimento, poder, sabedoria, mas Jesus sempre serviu os outros humildemente. Lembra naquela noite que ele lava os pés dos apóstolos? Ali o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, e Jesus Cristo lavando os pés dos apóstolos, algo que era para ser feito por um serviçal ou um criado, estava ali Jesus dando uma lição de humildade, não só para eles, como para todos nós. Então foi bom Jesus ter vindo nesse terceiro ponto. Aprendemos muito de suas qualidades que nos aproximam tanto de Jeová. O quarto ponto, por que Jesus ele vem à Terra e é o ponto alto da nossa consideração, vamos ler o Evangelho de João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Muitos argumentam assim: tinha que ser dessa forma, tinha que ter morte, Jesus tinha que morrer, ele era um homem bom, ele era perfeito, ele nunca fez mal para ninguém, ele tinha que morrer? Ou outros dizem: mas Jesus tinha que sofrer tanto como ele sofreu sofreu demais. Vamos analisar esses dois aspectos. O primeiro, tinha que ter esse cenário de morte? Sim. Não tinha como ser diferente dentro dos princípios de justiça divinos de Jeová. E aí nós precisamos voltar lá no jardim do Éden novamente. Lembra de Adão? Perfeito. A Bíblia chama ele de filho de Deus. Todos os dias Jeová conversava com Adão, dava conselhos, orientações. Adão tinha privilégios imensos. Se Adão não tivesse pecado hoje, ele era o homem mais velho nessa terra. Nunca teria adoecido, nunca teria sofrido tanto como ele sofreu. Mas Adão, usando uma de suas prerrogativas, essa qualidade que Jeová lhe deu do livre-arbítrio, ele decidiu, ele escolheu desobedecer a Deus. No momento que ele faz isso, então ele perde esse privilégio, essa amizade com Deus, e depois ele perde a sua vida física. E Adão é expulso do paraíso. E somente quando ele sai do paraíso é que Adão começa a ter filhos. Ou seja, Adão ele acaba passando para toda a sua descendência esse legado terrível do pecado e da morte. É como se Adão tivesse nos jogado dentro de um buraco escuro. Estávamos fadados à destruição, sem nenhuma esperança. Nascer, viver, morrer, sofrer muito e depois morrer. Mas quem é que vem em nosso socorro? Jeová, na sua bondade merecida. E o que Jeová faz? Através do resgate. É o meio pelo qual Jeová usa para nos livrar do pecado e da morte e nos reconciliar com Ele novamente. É como se Jeová estendesse a mão e falasse: pega, eu vou tirar você desse buraco agora. E é o que Jeová faz. E seguindo o princípio de Deuteronômio, tinha que ser uma vida perfeita por outra vida perfeita. Porque Adão era perfeito. Nós não poderíamos, porque Adão nos transmitiu o pecado e a morte. E lá nos céus, Jeová, ele não mandou qualquer anjo, ele mandou o melhor que ele tinha, o seu Filho, Jesus Cristo, como homem aqui na terra. E isso equilibrou a balança da justiça. E com a sua morte sacrificial, Jesus consegue resgatar, recuperar tudo aquilo que Adão perdeu. Em suma, irmãos, a dádiva é o maior presente de Jeová para todos nós. Se nós estamos reunidos aqui agora, é por causa do resgate. Se nós hoje temos uma amizade com Deus, o perdão de pecados, uma esperança linda de vida eterna, é por causa do resgate. Mas tinha que ser assim, com tanto sofrimento? O sofrimento de Jesus chega a ser algo indescritível. Sim, tinha que ser assim. Você sabe por quê? Porque Satanás ele disse isso. Que nenhum humano conseguiria manter-se leal a Deus
enfrentando inúmeros problemas e dificuldades. Nesse ponto, Jesus mostra que Satanás é um grande mentiroso. É como se Jesus desse um tapa na cara de Satanás. Imagine a alegria de Jeová quando Jesus cumpre a sua missão naquela estaca de tortura. Imagine o orgulho de Jeová naquele momento. E o quinto e último aspecto, por que Jesus ele vem à Terra, vamos ler aqui, é a sua recompensa, Mateus 28, 18. O Evangelho de Mateus 28, 18 diz assim: Jesus se aproximou e lhes disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus morreu, foi ressuscitado, volta aos céus e lá o Pai então recompensa grandemente. Jeová delegou Jesus de grande poder e autoridade em todo o universo. Jesus só não tem poder hoje igual a Jeová. Jesus Cristo hoje, ele é a segunda maior pessoa do universo. Com isso em mente, vamos responder a terceira pergunta? O que Jesus está fazendo agora? Como nós acabamos de ver, Jesus ele recebeu grande poder e autoridade no céu e na terra. E tanto as profecias bíblicas como a cronologia bíblica indicam que Jesus é empossado qual rei do reino de Deus no ano de 1914. Só que aí Jesus começa a governar nos céus. E em breve ele vai estender todo o domínio do seu governo para a terra. E por que podemos dizer que Jeová escolheu bem, escolheu o melhor, que Jesus Cristo é o nosso governante ideal? Vamos citar 4 passagens da Bíblia que mostram isso, que Jesus é o nosso governante ideal. A primeira, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e vamos ler os versículos 1 a 3. Mateus 8, de 1 a 3, diz assim: depois que ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Então um leproso chegou e se curvou diante dele, dizendo: Senhor, se apenas quiser, pode me purificar. Assim ele estendeu a mão e tocou no homem, dizendo: eu quero, seja purificado. Ele foi imediatamente purificado da lepra. Jesus mostrou então aqui por que ele é o governante ideal. Grande poder e autoridade sobre as doenças, curando esse leproso. Mas o nosso rei guerreiro, ele não é só o poderoso. Jesus tem compaixão também, como podemos extrair aqui desse relato. Ele simplesmente não curou o homem dizendo: está curado, pode ir, está tudo certo, obrigado. Não, Jesus vendo, irmãos, vendo o sofrimento nos olhos daquele homem. Quão difícil era ser um leproso naqueles dias. Você tinha que viver escondido em cavernas, viver debaixo de buraco, não podia se aproximar de ninguém. Ainda vinha aqueles líderes religiosos e colocava mais peso nas costas dos leprosos. Jesus, diante de todo aquele cenário, abraçou aquele homem. Jesus, reconhecendo a situação difícil daquele homem, disse: eu quero, seja purificado, seja curado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou seja, o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma compaixão. Jesus continuará mostrando por todos nós quando ele estendeu o domínio do seu governo sobre a terra. Vamos ver a segunda passagem bíblica que mostra que Jesus é o nosso governante ideal. Vamos ver a passagem de Marcos, capítulo 4, e o versículo 39. Marcos 39 diz assim: com isso ele se levantou, cessurou o vento e disse ao mar: silêncio, cale-se. E o vento parou. E houve uma grande calmaria. Hoje nós enfrentamos a fase final do desastre climático. Os homens arruinaram a terra em todos os sentidos e hoje estão pagando o preço. Cidades inteiras debaixo d'água. E não são enchentes como nós vimos anteriormente, não. São enchentes assassinas. Chuvas assassinas dizimando milhões e milhões de vidas, não só em nosso país, mas no mundo inteiro. Ondas de calor sem precedentes. Tempestades aterrorizantes.
falta de água generalizada em muitas cidades do mundo, a extinção de milhões de espécies de plantas e animais. Mas como diz Apocalipse 11:18, Jeová, ele delegou Jesus Cristo e vai arruinar. Hoje o homem está arruinando a terra, mas Jesus vai arruinar, vai destruir as pessoas que estão fazendo isso. Jesus mostrou no passado e vai fazer novamente. Uma pessoa melhor do que Jesus não existe. Ele entende a constituição desse planeta. E em breve Jesus ele vai restaurar o equilíbrio ecológico e nós viveremos em paz, em harmonia com a natureza. O terceiro aspecto que mostra que Jesus é o nosso governante ideal. Vamos ler o Evangelho de João 11, 43 e 44. João 11, 43 e 44 diz assim: Portanto, retiraram a pedra. Jesus levantou então os olhos para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acreditem que tu me enviaste. Depois de dizer isso, ele gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. O homem que estava morto saiu com os pés e as mãos amarrados com faixas e com um pano enrolado no rosto. Jesus lhes disse: Tirem as faixas dele, deixe-o ir. Jesus mostrou grande poder e autoridade sobre a morte. Ele já fez no passado, foi uma amostra do que ele vai fazer agora. Imagine quando Jesus Cristo começar a ressuscitar os bilhões que estão guardados na memória de Jeová. Você já está se preparando para esse grande e glorioso momento? Qual vai ser a sua reação, as suas primeiras palavras, quando você estiver frente a frente com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, a sua filha, o seu irmão, um amigo, uma pessoa querida? É claro que nós vamos correr, abraçar essa pessoa e dizer quanto nós a amamos, quanta falta que você me fez. Agora nós estamos juntos. A morte, esse inimigo horrível, nunca mais irá nos separar e vamos viver juntos para sempre. Como diz a Bíblia, na terra inteira nós vamos escutar gritos e gritos de louvor, as pessoas louvando, magnificando a Jeová, o nosso Deus. E o último ponto, irmãos, por que Jesus é o nosso governante ideal? Vamos ler o Evangelho de Lucas 7, 21 e 22. Lucas 7, 21 e 22. E observe a alegria de Jesus nesse texto. Naquela hora, ele curou muitas pessoas de suas enfermidades, de doenças graves e de espíritos maus, e concedeu visão a muitos cegos. Ele lhes disse em resposta: Vão, contem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos agora veem, os mancos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo levantados e as boas novas estão sendo anunciadas aos pobres. Em breve, irmãos, quando o governo de Cristo estender por toda a terra, essa terra um lindo paraíso, e todos nós iremos gozar de saúde plena, tanto física, mental, emocional e espiritual. Quais são os benefícios, então, desse conhecimento que acabamos de absorver de Jesus Cristo? Podemos destacar 3. O primeiro benefício é a gratidão para com Jeová. Gratidão eterna por Jeová ter preservado em sua palavra esse conhecimento valiosíssimo de seu Filho. O segundo é que se nós aplicarmos o que aprendemos de Cristo hoje, nós podemos desde agora sermos pessoas melhores, termos paz e alegria em todas as áreas da nossa vida. E terceiro, esse conhecimento de Cristo nos habilita a termos a vida eterna. Portanto, irmãos, que todos nós estejamos determinados a seguir os passos do nosso Mestre, Salvador e Resgatador, Jesus Cristo. Fazendo assim, isso abrirá a oportunidade de vermos debaixo do melhor governo que já existiu, aonde teremos paz e justiça, alegria e felicidade por toda a eternidade.